Eu vejo grandes comentaristas do rádio e da televisão analisando decisões econômicas do Ministério da Fazenda, do Banco Central, e que iniciam e concluem os seus programas, o seu tempo de comentário, expressando para a sociedade apenas uma visão parcial dessas decisões, ou uma interpretação favorável à maior parte dessas decisões, quando se decide a taxa de juros, quando se decide um imposto que é cobrado da sociedade, quando se decide como vai ser a política cambial. E a nossa visão é de que, se é uma concessão pública, todas as questões que são referentes a decisões de governo, a decisões políticas, elas deveriam ser tratadas da forma mais plural possível. Ou seja, da mesma maneira que uma grande comentarista ou um grande analista fala por 2, 3 minutos sobre a questão do Copom, das taxas de juros, deveria haver o espaço para que outros pensamentos e outras opiniões de economistas, de acadêmicos, de universidades, pudessem também se levar ao conhecimento da sociedade de maneira crítica, para que você pudesse ter o contraditório ou a pluralidade das informações. Isso não acontece no Brasil. As principais empresas, as grandes empresas que comandam a mídia eletrônica brasileira, o rádio e a televisão, tratam a produção da notícia como se fosse uma extensão dos seus interesses empresariais. Então não se trata de censurar, de controlar, se trata de abrir ainda mais o espaço da produção da notícia, o espaço da análise do fato, para opiniões plurais, para fazer com que o cidadão tenha liberdade de análise, liberdade de interpretação daquilo que é apresentado pelo rádio, pela TV, pela mídia impressa do país. Essa é a nossa avaliação. Pois é. O senhor acaba de citar a questão das empresas, mas a gente sabe que isso politicamente é difícil, uma correção de práticas velhas e arraigadas, né, que ocorrem praticamente desde que a mídia ela se colocou no mundo. Isso tem 50, 80 ou 100 anos, se você colocar aí os jornais. Eu digo, não seria o caso de nós reforçarmos a nossa mídia pública, como está fazendo a Argentina? Né? A Argentina hoje está criando lá um grande canal de governo que vai abranger 40 televisões para cada setor, muito segmentada, para novelas, para notícias, para esportes e também elas estão distribuindo quase de graça equipamentos de TV a cabo, porque na Argentina 60% ou 70% a audiência é pela TV a cabo e não pela TV aberta, como ocorre no Brasil. Eu concordo, e me chamou muita atenção a decisão do governo da presidente Cristina Kirchner, quando agora levou ao Congresso e conseguiu aprovar essas transformações na existência e no funcionamento da mídia na Argentina. Nós temos aqui vários passivos que esperávamos que desde 2003, com a eleição do presidente Lula, nós pudéssemos superá-los. Continua sendo muito difícil você obter a concessão de um sinal de rádio para a implantação de uma rádio comunitária. As entidades da sociedade civil brasileira, os sindicatos, as associações, as cooperativas, não têm espaço na produção de notícias. Nós não temos nenhuma abertura na TV tradicional, na TV do canal aberto, para a veiculação de programas produzidos por entidades independentes da sociedade. O percentual é muito pequeno. Ainda não se votou até hoje a regionalização da produção de conteúdos para a TV. E isso demonstra o conservadorismo da ação governamental em relação ao papel da mídia como formador de opinião, como formador de consciência e como impulso ao desenvolvimento social. O Brasil poderia, com a dimensão continental que tem, ter hoje diversas, centenas, talvez milhares de pontos de produção de notícia através das rádios comunitárias, através das TVs comunitárias, o incentivo à produção local, a TV local, que é muito mais próxima do cotidiano das cidades, das pessoas, das famílias, das atividades econômicas, mas nós estamos centralizados nas cabeças de rede, nos grandes centros econômicos do país, pasteurizando e muitas vezes impedindo a livre expressão dessas sociedades que estão à margem dos centros econômicos. O Nordeste, o semiárido, o Centro-Oeste, a Floresta, os povos do Xingu, enfim, toda a população brasileira que precisa ser ouvida, precisa falar o que pensa e precisa mostrar o seu cotidiano. Então o Brasil precisa avançar muito com TVs públicas, com redes populares de comunicação, com incentivo às TVs e rádios comunitárias, para que possamos democratizar a produção da notícia, para que possamos democratizar a interpretação dos fatos que acontecem na vida brasileira. Nós vamos falar no próximo bloco de saúde pública. O
deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, ele também está envolvido nesse projeto que visa a ampliar o financiamento para a saúde pública no Brasil. E saúde pública, deputado, no Brasil significa, todo mundo sabe, o SUS, né? Que já tem uma espécie de grife internacional, e já soube que alguns países estão interessados no nosso sistema, apesar de ser ainda precário, né? A nossa saúde pública, infelizmente, ainda sofre de muitos problemas. Como é que o senhor coloca isso, deputado? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que a construção do Sistema Único de Saúde foi uma conquista de uma grande comunidade dos profissionais de saúde, da comunidade da saúde pública, os sanitaristas e da sociedade brasileira, que durante décadas, em plena república, não tinha atenção adequada para a promoção da saúde. Hoje, o Sistema Único de Saúde atinge mais de 100 milhões de brasileiros, tem definido competências importantes, o papel dos municípios, o papel dos estados, a participação da União Federal na responsabilidade com a universalização da saúde, mas por falta de financiamento e por problemas crônicos de gestão e de controle social, nós não estamos conseguindo produzir uma saúde universal, uma saúde de qualidade e nem tampouco garantir a profissionalização e a valorização dos profissionais da saúde. Nós temos um sistema único de saúde, mas não temos uma carreira única para os profissionais da saúde. Desde aqueles que estão envolvidos na atenção básica, os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família, até os que atendem já na média e na alta complexidade, na atenção terciária e quaternária, que faz com que o nosso sistema único de saúde tenha uma necessidade de atenção à maioria da população, mas não consiga fazê-lo por falta de investimentos financeiros e por falta de profissionalização. Nós temos um problema grave. Não conseguimos ainda regulamentar as normas previstas pela Emenda Constitucional 29, que determina a aplicação de percentuais da União, dos estados e municípios para o financiamento da saúde. Temos um projeto que prevê a transformação desse financiamento num percentual do Produto Interno Bruto. Estima-se que pelo menos 10% do Produto Interno Bruto deveriam ser aplicados na saúde pública para garantir a prevenção, a atenção básica, garantir as equipes de saúde da família e garantir também a atenção do Estado naqueles casos em que o Brasil já se assemelha aos principais países desenvolvidos do mundo. As doenças cardiovasculares, crônico-degenerativas, as doenças da classe média alta, as doenças do aprimoramento da vida das pessoas, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas passam a ter um padrão de doenças similar ao dos países mais desenvolvidos. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, tem também um perfil de doenças que atingem países da África, países pobres da Ásia, países pobres da América Latina. Então nós estamos numa situação peculiar. Precisamos investir mais na promoção da saúde, na atenção básica, na prevenção. Precisamos responder a essas necessidades emergenciais das doenças cardiorrespiratórias, cardiocirculatórias, crônico-degenerativas. E precisamos também investir na formação do pessoal da saúde e no controle social, na adequação da gestão a uma aplicação eficaz dos recursos públicos. Estima-se que hoje estados estejam inserindo como gastos da saúde despesas que não são evidentemente do SUS e que podem implicar em quase R$1 bilhão sendo gastos na saúde sem estarem evidentemente vinculados à promoção da saúde ou ao tratamento específico das doenças. O Congresso tem essa responsabilidade, há uma pressão das entidades médicas, há uma pressão das entidades da saúde e nós temos essa responsabilidade de exigir a regulamentação da Emenda 29 e o adequado financiamento do SUS antes que ele possa sucumbir por falta de financiamento ou por uma transferência de responsabilidade do Estado para as instituições privadas na atenção à saúde.